A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. O Espírito Santo e você. Pastor Chris Oyak Hilome, Nigéria, 2005. Tradução, leitura e adaptação Tiago Samico, 2022. Esta é uma iniciativa da Soso Produções, com fins exclusivamente educacionais que também visa a inclusão e o acesso a este material a pessoas com quaisquer tipos de deficiências, amparada na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e no Tratado de Marrakech de 2018. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. Introdução. Quando o homem não é nascido de novo, ele é ignorante das coisas que não conhece. Ele está tão cego que nem sabe dizer o que não sabe porque anda de acordo com os seus sentidos. Se você nasceu de novo, você é diferente do mundo. Os seus olhos foram limpos com o colírio do Espírito Santo e agora você pode ver. A Bíblia diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, de 12 a 14. Paulo, enquanto escrevia esta passagem, não estava se referindo ao conhecimento mental, mas ao conhecimento revelado, a um conhecimento específico, exato e absoluto. É possível para nós conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas? A Bíblia diz que isto só pode ser entendido espiritualmente e que só pode ser conseguido pelo Espírito do homem. Quando seu espírito humano é iluminado pela palavra de Deus, então você está apto para conhecer a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus é a luz que brilha no seu caminho. Veja Salmos 119, 105. No entanto, o fato de esta luz estar brilhando no seu caminho não significa que você está viajando na rota exata que deveria, pois pode haver várias rotas ao longo do seu caminho. É aí que entra o direcionamento do Espírito Santo. Ele é aquele que guia os seus passos na rota certa ao longo do caminho. Ele também abre o seu entendimento da palavra e te ensina o que é certo a partir das Escrituras. Você pode estar numa encruzilhada na sua vida neste exato momento, se perguntando aonde eu devo ir a partir daqui. Você precisa de um guia para te direcionar. Este guia é o Espírito Santo. Conhecê-lo e andar com ele é a chave para a vida bem-sucedida que você sempre desejou. Ele te leva à sua herança e ao seu destino em Deus. Capítulo 1. Conheça o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não é algum tipo de fumaça ou nuvem, nem é uma luz. Ele não é uma coisa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Por que será que o chamamos de a terceira pessoa da divindade quando de fato ele é a primeira pessoa a ser revelada nas Escrituras? Isto acontece porque ele é o último da Trindade a ser conhecido por nós. Quando você estuda Gênesis capítulo 1, diz: no princípio Deus, Elohim, criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Elohim é uma palavra hebraica? É o plural de Deus. Então nos é dito que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Assim, embora o Espírito Santo seja o primeiro a ser revelado do Elohim,
Ele é o último com quem nos familiarizamos, porque Jesus disse aos seus discípulos em João 14, de 15 a 17: Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é exatamente como Jesus. Ele não recebe poder de Deus. De fato, ele é o poder de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade que procede do Pai. Ele não é menos do que o Pai, nem é menos do que Jesus. Ele procede do Pai. Se você fosse ao céu agora, não encontraria o Espírito Santo fora do Pai, porque ele está no Pai. Na terra, você o encontra em todo lugar. Por que é assim? Porque aonde quer que você vá como filho de Deus, o Espírito Santo vai com você e a presença dele preenche tudo que diz respeito a você. Qual é o nome dele? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. João 14, 26. Este versículo simplesmente implica que o Pai dirá ao Espírito Santo: vá em nome de Jesus. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai em nome de Jesus. O Espírito Santo não tem um nome? O nome dele não é Espírito Santo ou Santo Espírito? Esta é apenas uma descrição da pessoa e do caráter dele. O Espírito Santo não tem um nome por si só, mas ele responde ao nome de Jesus. Quando você chama o nome Jesus, o Espírito Santo entra em ação. Ele não teria direito de operar na terra como faz, a não ser que viesse em nome daquele que tinha o direito na terra. Jesus comprou o mundo inteiro. Ele foi chamado de Filho do Homem e de Filho de Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é aquele com direito sobre todo o mundo. Ele é a semente de Abraão. Então, o Espírito Santo veio à terra em nome de Jesus. Ele assumiu o lugar de Jesus aqui na terra. Ele está aqui para fazer tudo aquilo que Jesus teria feito. Ele não é menos poderoso do que Jesus. De fato, foi ele que capacitou e deu poder a Jesus. A Bíblia diz em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele foi este poder? Agora Jesus já foi para o céu, mas o Espírito Santo está aqui conosco. Ele está aqui para nos ajudar a requerer tudo o que pertence a Jesus. Nós somos seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,12: Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aquele com o qual estamos lidando possui o mundo inteiro. O Espírito Santo não está aqui para implorar a ninguém. Ele está aqui no nome da semente de Abraão. Lembre-se, o Deus Todo-Poderoso deu por herança o mundo inteiro a Abraão e a sua semente, que é a sua descendência. A Bíblia diz que a semente de Abraão é Cristo e que se você pertence a Cristo, você é a semente de Abraão e desta forma, herdeiro segundo a promessa. Gálatas 3:29. É por isso que eu simplesmente não posso aceitar a pobreza. Ninguém atribuirá pobreza a mim. Eu me recuso a ser descrito como pobre porque eu não sou. Eu sou a descendência de Abraão. Eu sei quem eu sou. Eu não sou uma pessoa ordinária. Eu sou um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8:17. Há um lugar para você em Deus. É um lugar de saúde onde você tem domínio sobre a doença e a enfermidade. É um lugar de riqueza onde a falta, a necessidade e a pobreza não fazem parte da sua vida. Existe um lugar assim e é neste lugar que eu vivo. Paulo descreve este lugar em Hebreus 12:22.
Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Hebreus 12, 22. Toda vez que eu encontro um irmão ou irmã que é deste lugar, eu tenho visto alguns deles. Eu também conheço aqueles que ainda estão procurando por este lugar. Eles estão tentando chegar lá, mas não conseguem, porque é necessário ter nascido lá. Muitos são como bebês e ainda não sabem o que significa viver lá. Outros se desviaram deste lugar para qualquer outra cidade, mas a vida nesta cidade que eu estou falando é o único caminho. Eu li uma bela história sobre Smith Wigglesworth. Disse que ele não estava em casa quando a sua esposa morreu. Quando ele retornou à sua casa e recebeu a notícia de que sua esposa havia morrido, ele disse: "Ela não me contou que iria morrer? Como ela morreu sem permissão?" Ele então impôs as mãos sobre ela no nome de Jesus Cristo de Nazaré e a chamou de volta para a vida. Ela acordou e ele perguntou a ela por que ela não o informou que iria morrer. Ela disse a ele que havia chegado a hora de ir e que ela realmente queria ir. Então, ele disse: "Está tudo bem, mas você deveria ter me contado." Então, ele a deixou dormir e ela se foi. Este era um homem da nossa cidade. Acredite nisso, quando o Espírito Santo vem viver em você, você se torna o quartel-general dele, o centro de operações dele. Ele vem viver no seu corpo e a partir deste momento, o seu corpo se torna o lar do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Deus está nos dizendo aqui que Ele deseja que recebamos o enchimento do Espírito Santo, no qual Ele nos enche a todos com toda a sua plenitude. Isto é feito para que possamos experimentar do seu poder, à medida que Ele transfere aos nossos espíritos uma capacitação divina para vivermos a vida cristã vitoriosa. Como eu recebo o enchimento do Espírito Santo? Você pode perguntar. Há muitas maneiras de receber o enchimento do Espírito Santo. Durante a jornada missionária do apóstolo Paulo pela Ásia, ele encontrou 12 homens em Éfeso que não haviam recebido o Espírito Santo. A Bíblia registra que, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19:6. Esta é uma das formas de receber o enchimento do Espírito Santo. Aqueles homens precisavam de outra pessoa que havia recebido a plenitude do Espírito, impondo as mãos sobre eles. Se você não recebeu o enchimento do Espírito Santo, você pode pedir a alguém que é cheio do Espírito que imponha as mãos sobre você, e você o receberá. Outra forma de receber o Espírito Santo é pedindo em oração. O Senhor disse em Lucas 11:13: "Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem." Isto significa que quando você pede ao Pai em fé e em nome do Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo. Você pode estar ouvindo este livro agora, e talvez os seus avós tenham sido pobres. De fato, pode ser que todos na sua família tenham sido pobres. Agora é você que está em cena e você consegue ouvir todas as vozes te dizendo: "Ei, você já é pobre? Você sempre foi pobre e você sempre será pobre." Mas se você tem em sua vida esta pessoa que eu estou te apresentando, então você ouvirá a voz dele por dentro. Ele te guiará através dos desertos da vida e direcionará os seus passos. Ele vai te dizer o que fazer e inspirar os pensamentos corretos em você. Ele vai te dar uma ideia que vai abalar a terra. Ele te dará uma visão do que ele lhe vê fazendo. O Espírito Santo porá um quadro diante de você e te ajudará na jornada em direção a este quadro. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. O Ministério do Espírito Santo.
Depois da sua salvação, a maior experiência que você pode ter em sua vida é uma experiência com a pessoa invisível do Espírito Santo, o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Jesus, falando aos seus discípulos em um dos últimos encontros que ele teve antes de ser crucificado, disse a eles que ele iria embora para estar com o Pai. Ao dizer isso a eles, os discípulos se entristeceram porque se perguntaram como iriam viver sem ele. Então, no versículo 16, ele lhes disse: Eu rogarei, que significa orarei ou pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ora, isto sugere que Jesus era o Consolador e que ele iria pedir ao Pai para enviar outro Consolador exatamente como ele. Existem duas palavras para outro no grego da Bíblia. Uma é héteros e a outra é allos. Héteros significa outro de um tipo diferente, enquanto allos significa outro do mesmo tipo. Jesus escolheu a palavra allos ao invés de héteros. Ele não disse eu orarei ao Pai e ele vos dará héteros paracletos. Ele disse eu orarei ao Pai e ele vos dará allos paracletos, o que significa um outro consolador do mesmo tipo que eu. A palavra paracletos se refere a alguém que é chamado para andar ao lado, junto. Agora, a primeira palavra traduzida de paracletos na nossa língua é consolador. Em outras palavras, um paracleto é alguém que é chamado para andar com você como um consolador. Mas de que tipo de consolador Jesus estava falando? Estaria ele falando de um ajudador passivo? Alguém que simplesmente diz, não se preocupe com este problema, tudo vai dar certo. Estaria ele falando de alguém que sofre com você quando você sofre ou que te diz, não se preocupe, avance, eu estarei com você? Era esse o tipo de consolador do qual Jesus estava falando? Absolutamente não. A tradução da Bíblia ampliada nos diz que o Consolador que nos foi enviado para andar ao nosso lado é proativo, e ela nos dá 6 sinônimos para a palavra Consolador. Paracletos. São eles confortador, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amparador. O Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, confortador, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amparador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16, versão ampliada. Quando você recebe o Espírito Santo, ele se torna o seu Consolador. Ele é aquele que te dá conselhos, mas o tipo de conselhos que ele dá não é passivo. A palavra consolador é um termo legal que significa conselheiro legal. Isto simplesmente implica que, como seu consolador, o Espírito Santo te dá conselhos legais e assim se torna o seu advogado. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Salmo 16:7. O salmista reconheceu que era o Senhor que dava a ele conselhos. Quando ele diz meu coração aí, significa o meu homem interior. Então, esta passagem poderia ser lida: até durante a noite eu sou instruído no meu homem interior. É o Espírito Santo que instrui você em seu homem interior. Ele te dá instruções pelas quais ele guia a sua vida. Existem certas situações na vida que não são expressamente tratadas nas Escrituras e que requerem direcionamento. Por exemplo, coisas que concernem a vida diária, como tomada de decisões, viagens ou até mesmo compras. Talvez você queira ir ver um amigo e não sabe se ele está onde deveria estar ou não. Não há como saber se você procurar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas, se você ouvir o Espírito Santo falando com você, pode andar em seu conselho e tomar as escolhas e decisões certas em sua vida.
Certa vez, enquanto Pedro estava orando na casa de Simão, o curtidor, o Espírito de Deus disse a ele: 3 homens procuram você, eu os enviei, vá com eles. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Pedro disse que o Espírito lhe havia dito para ir. O Espírito Santo pode dizer a você para fazer algo e ele pode te dizer para não fazer. Ele pode direcionar você. Será que ele já te disse para fazer alguma coisa? Ele já te instruiu sobre alguma coisa antes? Será que você está familiarizado com um consolador ou você sempre se encontra pedindo conselhos a pessoas? Deixe o Espírito Santo operar em você. Ele falará com você e vai lhe instruir. Se você fez um novo amigo, você deve gastar algum tempo com ele para conhecê-lo e entender sua linguagem? Da mesma forma, você deve gastar tempo com o Espírito Santo. Você deve ter um tempo para entender a linguagem dele, de formas que você possa reconhecer a sua voz quando ele fala com você. Comece hoje a seguir os direcionamentos dele em suas decisões e ações, meditando consistentemente na palavra e tendo comunhão com ele. O ajudador. O Espírito Santo também é o seu ajudador. Você nunca mais pode dizer eu não tenho alguém para me ajudar, porque ele é o seu ajudador. Enquanto eu meditava muitos anos atrás, o Espírito Santo inspirou este pensamento em mim e eu coloquei num papel. Eu escrevi: Deus tem as pessoas certas no lugar certo para me ajudar no tempo certo. Por quê? É porque o Espírito Santo é o meu ajudador e quando ele precisa usar alguém para me ajudar, ele arranjará qualquer um para fazê-lo. Ele é o meu ajudador e ele pode atribuir a qualquer pessoa a tarefa de me ajudar. Existem pessoas que vão me ajudar mesmo quando elas não querem, porque o Espírito Santo as impele a fazê-lo. Você deve se tornar positivo a respeito da vida, e eu não estou falando apenas de pensamento positivo, eu estou falando sobre ser positivo de acordo com os princípios de vida do reino. Observe bem por que você deve ser positivo. Deus fez o mundo e te colocou aqui, evidentemente mostrando que Ele te ama. Por que então você falaria como se Ele não quisesse você? Se Ele não quisesse você, Ele simplesmente se livraria de você sem te fazer nenhuma pergunta? O fato de Deus ter te deixado viver é para te mostrar que Ele tem interesse pela sua vida. E se é assim, por que então ele iria querer que você sofresse? O que ele tiraria do seu sofrimento? A Bíblia diz em Atos 10:38 como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus e o enviou para curar todos os oprimidos do diabo, o que significa que Deus queria que todos eles estivessem bem. Desta forma, Ele é um bom Deus. A Igreja de Jesus Cristo não é um grupo de pessoas buscando ajuda de Deus. Nós temos alguém que foi chamado para vir conosco e este é o ministério dele. Nós não estamos sós. Quando você olha para nós e acha que tudo o que você vê é tudo o que existe, você está errado. Existe alguém que não está apenas conosco, mas também vive dentro de nós. Você pode não vê-lo com seus olhos físicos, mas ele está bem aí. De fato, ele está mais presente do que os nossos adversários. O salmista chama o Espírito Santo de socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46:1. Quando ele diz socorro bem presente, não significa que o Espírito Santo é mais um que ajuda? Ao dizer socorro bem presente, o salmista nos diz que ele está se referindo a uma personalidade definida, ao invés de usar um tom genérico que poderia se referir a qualquer um. Ele poderia simplesmente ter dito: ele é um socorro presente nas tribulações. Ao invés disso,
Ele enfatiza dizendo ele é um socorro bem presente nas tribulações. Em outras palavras, a presença dele com você é algo do qual você não precisa duvidar de jeito nenhum. Você não precisa procurar por ele? Se você tiver problemas, se tribulações chegarem, você simplesmente pode rir e dizer obrigado, Espírito Santo, porque eu não estou sozinho. Deus nunca nos dá a impressão de que estamos em desvantagem de jeito nenhum. Você não deve estar em desvantagem? Se você se encontra em desvantagem, então foi você que se colocou neste lugar. Se você está num dilema, ainda que você mesmo tenha se colocado nele, a possibilidade completa de sair dele está à sua disposição, porque Deus te deu tudo o que é necessário para emergir vitoriosamente de qualquer situação. O intercessor. O Espírito Santo está com você como seu intercessor, mas ele também exerce o ministério de intercessão através de você, que é um crente. Se um cristão tem um problema ou está em dificuldade, o Espírito Santo é aquele que orará por ele. Agora, ele faz isso sozinho? Não faz. Como Deus poderia orar por você sozinho? Seria ilegal para ele fazer isso. Ele só pode orar por você através de outro crente em Cristo Jesus que é cheio do Espírito. O Espírito Santo não é humano. Ele não tem um corpo humano, então ele opera através de nós. Para explicar isso com as Escrituras, vamos dar uma olhada em Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Muitas outras traduções usam a palavra enfermidades no lugar de fraqueza, mas, de um jeito ou de outro, a ideia não é comunicada de forma forte o suficiente. É por isso que eu gosto da tradução de J.B. Phillips deste versículo. Ele usa a palavra limitações ao invés de enfermidades ou fraqueza. Ele diz também o Espírito nos ajuda em nossas limitações. O versículo continua, porque não sabemos orar como convém. Isto significa que nem sempre sabemos pelo que devemos orar e como orar sobre determinado assunto. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Agora, se você acompanha cuidadosamente o versículo, percebe que o Espírito Santo não está fazendo isto separado de nós, mas através de nós, porque ele habita em nós. É por isso que a Bíblia diz que o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você deve entender que isto é diferente de falar em línguas, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14:14. Quando você está falando em línguas, você não sabe o que está dizendo porque é o seu espírito falando. Mas, neste caso, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo faz intercessão por nós com gemidos inexprimíveis, ou como a versão do Novo Padrão Revisado diz, ele intercede por nós com suspiros profundos demais para serem pronunciados. Há momentos em que você se encontra chorando ou gemendo alto. Nestas horas, você de fato é incapaz de articular o que tem por dentro em línguas ou em qualquer outra linguagem, porque é profundo demais para ser pronunciado. A Bíblia diz em Romanos 8:27, e aquele que sonda os corações, o que significa que ele sonda o espírito do homem, sabe qual é a mente do Espírito. Aquele que sonda os corações é Deus, que conhece o que a mente do Espírito é, e o Espírito sabe como fazer intercessão pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia continua dizendo no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o Espírito de Deus intercede pelo seu povo através de outros crentes. Ele não faz isto sozinho, mas precisa fazer através de nós.
Ele cura os enfermos e guia homens e mulheres a Cristo através de nós. Um ensino muito bonito neste sentido é o que temos em Atos capítulo 10, a história de Cornélio, o centurião romano. Deus queria salvar Cornélio porque ele sempre era muito bondoso e estava buscando salvação. Então, ele teve misericórdia dele e enviou um anjo para encontrá-lo com a seguinte mensagem: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Atos 10:4. O anjo não poderia levar Cornélio a Cristo, porque não é responsabilidade dos anjos levar pessoas a Cristo. Eles não têm esta honra. Mesmo o próprio Espírito Santo por si só não poderia ter feito nada além daquilo. Tudo o que o anjo fez foi entregar a mensagem. Envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá palavras através das quais você e toda a sua casa serão salvos. Assim, Cornélio foi salvo por palavras. Palavras que lhe transmitiram o plano de Deus para a salvação. Não há outra forma de um homem ser salvo. Olhe para Jesus. Ele falou do céu com Saulo de Tarso, a quem chamou pelo nome. Ele lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9, 4 e 5. Ele então disse a Saulo para ir à cidade que ele indicaria. Sabe o que o Senhor fez? Ele apareceu em uma visão a um homem chamado Ananias e disse a ele: vá à rua chamada Direita, e lá você encontrará um homem chamado Saulo de Tarso. O Senhor não precisava dar a ele mais descrições. Ananias já sabia de quem ele estava falando. Senhor, aquele homem está aterrorizando a igreja? Ananias replicou. Não se preocupe, o Senhor disse. Ele foi disciplinado. Ele perdeu a visão e agora está cego? Vá, imponha as mãos sobre ele e ele recuperará a vista. Então Ananias foi e ministrou a Saulo. Por que o Senhor não fez isso sozinho? A razão é porque o ministério da reconciliação foi dado ao homem. A Bíblia diz que ele, Deus, nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5:18. O Espírito Santo exerce o seu ministério de intercessão através de nós. É maravilhoso saber que temos um intercessor que está orando por nós nos bastidores, mas há muito mais do que isso. Quando Jesus nos disse que ele enviaria outro intercessor, ele não estava procurando apenas alguém nos bastidores. Ele nos deu outra palavra para fortalecer e enfatizar este pensamento. Ele disse que o Espírito Santo é o nosso advogado. O advogado. O tipo de intercessor que o Espírito Santo é para nós é um advogado, um conselheiro para a defesa. Ele é o nosso representante legal. Ele fala em nosso favor e nos defende. Então, quando Jesus disse: eu orarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, ele estava falando com alguém que se envolve com os nossos adversários. Alguém que entra bem no meio do problema e assume para nós. Não apenas alguém que olha à distância nos bastidores, enquanto forças e circunstâncias nos assaltam. Então você nunca mais poderá estar em desvantagem. Quando pessoas estão dizendo coisas ruins a seu respeito e te julgam de forma errada, você não deve se preocupar. O seu advogado estará bem ali. Então não se preocupe em encontrar oportunidade para defesa ou explicações. O seu advogado de defesa vai aparecer na hora certa. Você apenas continua dizendo: eu nunca posso estar em desvantagem. Eu nunca estarei desencorajado. Louvado seja Deus. O fortalecedor. O Espírito Santo também ministra a você como seu fortalecedor. A razão para ele te fortalecer é que enquanto ele está dando passos para garantir que tudo funcione bem para você, você também está participando ativamente do processo, uma vez que ele precisa operar através de você. Se você tem o Espírito Santo em sua vida, a fraqueza não mais te descreve.
Não é de espantar que Paulo tenha dito: quando sou fraco, aí é que sou forte. Em outras palavras, quando ele estava machucado e abatido, quebrado por fatores externos, ele era feito ainda mais forte pelo poder do Espírito Santo. Você já se sentiu tão fraco e sem força que parece que tudo escureceu? Eu mesmo já ouvi falar de pessoas que desmaiaram por causa de pressão sanguínea elevada. Outras tiveram uma experiência demoníaca e desmaiaram. A última coisa que se lembram é dos seus olhos fechando e não conseguem dizer o que aconteceu depois. Entenda o seguinte: tais coisas não devem acontecer com você, e se estão acontecendo, você pode evitá-las e impedir que aconteçam, aplicando o poder do Espírito Santo. Em Lucas 22:43, lemos que um anjo veio do céu e ministrou a Jesus, fortalecendo-o. Hoje ele fortalece você. Ouça a oração do Espírito através do apóstolo Paulo, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Efésios 3:16. O Espírito fortalece você com poder no seu homem interior. Bendito seja Deus, o Espírito Santo é o nosso fortalecedor. O amparador. A última operação mencionada do Espírito Santo na palavra consolador também é muito bonita e é a palavra amparador. Ele é o seu amparador. Quando você já se esgotou em tudo, em sua força, informações, ideias e opções, existe um amparador, o Espírito Santo, e ele nunca falha. Quando as coisas fracassam em sua vida, ele aparece. Ele é o seu amparador. Ele é como um gerador de emergência. Quando acaba a sua eletricidade e a força desliga dentro de você, um gerador de emergência é ativado imediatamente para que você possa continuar desfrutando de todas as coisas boas da vida. Os médicos podem dizer a você que o seu coração não está batendo bem ou que os seus rins não estão funcionando adequadamente. Eles podem lhe dizer que os seus pulmões não estão funcionando bem e que tudo parece estar se desligando. É neste momento que você precisa saber que você tem um amparador. A Bíblia diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Romanos 8:11. Você consegue ter expectativas para um milagre hoje? Quando o Espírito Santo se apossa do seu corpo, ele energiza cada fibra do seu ser. Tudo que não estava funcionando corretamente em seu corpo, de repente, recebe vida. Você volta ao estado normal e pode viver de novo uma vida saudável e estável. A Bíblia diz que é pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos que o nosso corpo é vivificado. Não importa de onde o problema veio, pode ter sido de um ataque espiritual ou de alguma coisa que você comeu. Simplesmente não importa. Quando o Espírito Santo assume o controle, ele dá vida ao seu corpo. Ele energiza o seu espírito e supre você com todos os requisitos necessários em conhecimento, sabedoria e entendimento. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. Tire vantagem do ministério do Espírito Santo. A sua vida deve sempre ser cheia de alegria e entusiasmo, porque você tem um ajudador, confortador, intercessor, advogado, conselheiro, fortalecedor e amparador. Como você poderia perder? É impossível para você perder com o Espírito Santo. O problema com muitos dos filhos de Deus é que, primeiro, eles não foram bem informados de coisas como estas. Segundo, mesmo quando são informados, eles não sabem como tirar vantagem do que têm. O Espírito Santo é uma personalidade impressionante, uma personalidade maravilhosa. Ele deixa a sua presença em todo lugar e em qualquer lugar que deseja.
Ele também deixa a sua presença em lugares onde somos bem recebidos e em pessoas que nos dão as boas-vindas e nos recebem. Oh, que bênção isto é! A presença dele permeia toda e qualquer coisa que nos diz respeito. Nós ainda não entendemos isto, que tudo que pertence a um Filho de Deus carrega a presença do Espírito Santo. Foi neste princípio que Pedro operou quando andava pelas ruas e enfermos eram postos no caminho para que a sua sombra se projetasse em alguns deles. Eles eram curados porque o Espírito Santo estava naquela sombra. Quando levavam lenços e aventais provenientes do corpo de Paulo, o Espírito Santo ia naqueles tecidos. Este é o poder de Deus. O quarto homem no fogo. A Bíblia nos conta sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram ameaçados pelo governo da época de serem lançados na fornalha de fogo ardente se não se curvassem à imagem de ouro do rei. A resposta deles foi: não nos curvaremos porque há apenas um Deus e somente a ele nos curvaremos. Bem, o rei ficou muito irado e ordenou que os seus oficiais aumentassem o calor do fogo em 7 vezes. Isto, em outras palavras, significava leve o fogo ao seu limite máximo, porque 7 é o número da plenitude. Então esquentaram a fornalha 7 vezes mais e tornaram o fogo mais quente possível. Nós não vemos nas Escrituras Sadraque, Mesaque e Abidnego chorando? Ao invés disso, eles disseram: ó rei, o nosso Deus é capaz de nos livrar da sua fornalha ardente. Mas nós queremos que você saiba que ainda que ele não nos livre, nós não nos curvaremos. Em outras palavras, se for a vontade de Deus que morramos neste fogo, assim será. Não vamos nos curvar à sua imagem de ouro. O rei ordenou que eles fossem lançados lá dentro e o seu comando foi tão urgente que os soldados que levaram aqueles 3 jovens hebreus não tiveram tempo suficiente para escapar com suas vidas. Ao lançar os 3 jovens no fogo, a intensidade do calor foi tão grande que os matou. Os jovens hebreus caíram no fogo com mãos e pés amarrados. O fogo estava tão quente que queimou as suas amarras e os libertou, e eles passaram a andar livremente na fornalha. Então, Nabucodonosor disse aos seus auxiliares: vocês estão vendo o que eu vejo? Quantos homens lançamos no fogo? 3, responderam. Mas eu vejo 4, ele disse, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Eles lançaram 3 homens na fornalha, mas o rei podia ver 4 pessoas andando livremente no fogo. Ele chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego e disse a eles: o seu Deus é Deus verdadeiro. Nabucodonosor viu o 4º homem, mas você o conhece? Ele não apenas vive com você, mas ele também vive dentro de você. Então, como você pode efetivamente tirar vantagem do ministério dele na sua vida? Primeiramente, você tem que operar no reino. Operando no reino. Em sua própria força, você pode ser capaz de fazer muito, mas quando tira vantagem do ministério do Espírito Santo em sua vida, você está capacitado a fazer muito mais. Jesus disse: eu vos escolhi do mundo. Ele nos selecionou para sairmos do mundo. Não pertencemos a este lugar, embora vivamos aqui. Quando o Mestre nos disse que não éramos deste mundo, ele queria dizer exatamente isto? Ele queria dizer que você não pertence a este lugar. Nós somos uma raça especial. Nós pertencemos a outro reino, um reino verdadeiro, e devemos operar a partir dele. Este reino é um reino espiritual e existem atividades espirituais das quais devemos participar. Você sabia que é possível discernir e saber quem é participante do reino? Nós deveríamos saber. Nós operamos conscientemente em nosso reino espiritual. Há muitos cristãos que ainda não sabem que pertencem a este lugar. É urgente e necessário que eles sejam informados que devem operar a partir deste reino. Você tem que conhecer o reino para poder operar conscientemente nele.
Cada filho de Deus deve operar em alguma atividade espiritual no reino ao qual pertence. Quando eu falo sobre operar em alguma atividade espiritual, eu não estou apenas falando de ir à sua igreja e exercer alguma tarefa dada a você pela igreja. Eu estou falando do seu espírito humano, o seu homem interior, Efésios 3,16, ou o seu homem interior do coração, 1 Pedro 3,4, operando espiritualmente e exercendo tarefas espirituais neste reino. Por exemplo, há certas orações que você faz que produzem resultado no reino do Espírito, não apenas porque são orações, mas por causa do que você está dizendo no momento. Este é o tipo de atividade espiritual do qual eu estou falando, aquela que produz resultados no reino do Espírito. Agora, o ato de você estar ouvindo a este livro é um esforço do Espírito para que você se engaje e se envolva na esfera do reino espiritual ao qual você pertence, porque as palavras que você está ouvindo agora não são deste mundo. Se o seu espírito puder se apropriar destas palavras no reino de onde elas vêm para você, você começará a operar neste reino comunicando-se com o Espírito Santo, recebendo informação, instrução e direção dele. Logo, o seu espírito estará ministrando de volta a Deus neste mesmo reino e você saberá que está operando espiritualmente. No entanto, esta é uma das várias atividades espirituais nas quais o seu espírito deve estar envolvido. Construa a sua vida com a sua língua. Nunca tenha medo de dizer o que o Senhor diz ao seu respeito. Este é o princípio do reino de Deus. Se você não falar, não vai funcionar ainda que você creia. Quando você crê, torna-se real no reino do Espírito, mas você tem que ver acontecer na terra e, para isso, tem que falar. Tire vantagem da palavra. Você sabia que você pode abrir portas? Sim, você pode, porque o Espírito Santo está em você. Ele é aquele que te comunica as Escrituras. Ele é o seu mestre e o seu professor. Ele ajuda você a entender a palavra. O ser mais poderoso da terra é o cristão que conhece a palavra. Para ele, qualquer coisa é possível. Você deveria falar assim: eu me recuso a aceitar o quadro errado. Eu recuso o fracasso. Eu abro as portas do sucesso. Eu abro as portas do progresso. Toda vez que você declarar o que Deus diz ao seu respeito desta forma, as pessoas começarão a perguntar por que você está falando desse jeito. Elas até dirão que você é orgulhoso, mas todas as vezes que você disse que você era medíocre ou pobre, elas disseram: nós sabemos, nós conhecemos você. Você é pobre e não tem nada. Elas concordaram com você e as coisas não mudaram. Elas não ajudaram você quando você confessou negativamente? Então, você não tem que se preocupar com elas agora. Elas não contam. Continue falando. Elas podem dizer: você está apenas falando e não estamos vendo nada, mas você continua falando. Em breve, elas verão. Você não está vivendo uma vida ordinária? Ela só pode se tornar ordinária através das suas palavras. Quando você fala palavras ordinárias, a sua vida se torna ordinária. Alguém pode dizer: bem, eu não acho que seja assim. Muito bem, então. Vá em frente e continue falando palavras ordinárias e você verá o quão ordinária a sua vida se tornará. Construa a sua vida com a sua língua. Este é o princípio da nossa cidade. Quando você fala, você está assentando tijolos. Coloque-se diante de um espelho e diga para si mesmo: eu sou um sucesso. Você pode estar se parecendo o maior tolo e o maior fracasso, mas recuse-se a ver isto. Diga: eu sou um sucesso. O mundo está esperando por mim. Eu sei onde estou indo. Eu não nasci para nada. Eu não posso viver uma vida vazia. Eu vim para tocar este mundo e eu estou no caminho para fazer cada vez melhor. Aprenda a usar palavras. A sua boca te levará a lugares. É com a sua boca que você abrirá portas.
Deus quer falar, mas Ele quer fazer isso através da sua boca. Olhe para a estrada em que você está viajando. Olhe para a trilha que você está seguindo. Você está seguindo a palavra de Deus? Você está ficando com o que a Bíblia diz a seu respeito? Agarre-se a isto e você nunca vai fracassar. Tire vantagem da unção. A expressão ser ungido significa ser esfregado em alguma coisa de forma que se torna um com ela. A Bíblia diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6:17. Quando Moisés ficou diante do Mar Vermelho e Deus disse a ele, Moisés, estende a tua mão sobre a água e a divide, ele obedeceu a Deus e estendeu a sua mão sobre a água. Naquele momento, ele deixou de ser Moisés. Ele se tornou uma criação divina. Por quê? Porque quando ele estendeu sua mão, a mão de Deus foi estendida nele. Quando ele falou palavras, não eram as palavras de Moisés, mas as palavras de Deus, pois as suas palavras se tornaram ungidas pelo Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é para você se você nasceu de novo. Se você recebeu o Espírito Santo, esta unção do Espírito de Deus virá sobre tudo o que você faz. Entenda o que é ser bendito de Deus. Significa que a unção é deixada em tudo o que você toca. A unção te guia e te direciona. A economia do mundo foi projetada para falhar? Ela não foi projetada para ser bem-sucedida ou vitoriosa. Então, quando você observar a economia fracassando, não se entristeça. O que se espera é que você vá ainda mais alto. Como? Aplicando os princípios espirituais através do poder do Espírito Santo. Quando você der a sua oferta, envie-a pela unção. Quando você assinar um cheque para o reino de Deus, faça-o pela unção. Use o que você tem agora. Use isto na sua saúde, na sua escola, na sua família, nos seus filhos, no seu emprego e nas suas finanças. Isto é a unção. Use-a. Eu não estou falando de um pouco de óleo numa garrafa ou de um pedaço de tecido de um evangelista, profeta ou pregador. Eu estou falando da pessoa real do Espírito Santo e da sua presença tangível. Glória a Deus! Fim do capítulo 3. Capítulo 4. A voz do Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa e não uma coisa. Às vezes achamos que quando ele vai ministrar a nós, vai falar em alta voz. Nós queremos sentir um tremor primeiro ou queremos ouvir um barulho, mas não é assim que ele ministra. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19, de 11 a 13. Elias estava no monte esperando por Deus, e enquanto esperava, vários eventos assustadores e inspiradores chamaram a sua atenção. Embora tudo aquilo fizesse barulho e causasse temor suficiente para anunciar a presença de Deus, ele seguiu uma voz sutil e suave. Deus não apareceu da forma que Elias esperava. Ele anunciou a sua presença com uma voz sutil e suave. Se ele agiu assim naquele tempo, você pode confiar que ele ainda opera da mesma forma hoje. O Espírito Santo fala com os filhos de Deus o tempo todo, mas muitos não respondem como deveriam. De forma mais frequente do que deveriam, eles respondem ao Espírito com os seus sentidos. A expectativa deles é que o falar do Espírito venha com um barulho alto e um tremor violento. Mas não acontece desse jeito. A Bíblia diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador dos que diligentemente o buscam. Hebreus 11:6. Isto desta forma significa que para ouvir a voz de Deus, você tem que fazê-lo pela fé. É necessário fé para aceitar uma voz tranquila e suave como sendo a voz de Deus. Este é o tipo de voz que você ouve durante a noite enquanto deitado na sua cama, dizendo: levante-se, filho, é hora de orar. Quando você ouvir uma voz tranquila e suave ou algo puxando no seu espírito lhe chamando para orar, este é o Espírito Santo. Ou por acaso você acha que é a sua mente que te diz que você ainda não orou hoje? Por que então sua mente não te dizia isso antes de você nascer de novo? Você acha que é a sua mente que te diz que você não estudou a Bíblia hoje ou que é hora de ir para a igreja? Não, é o Espírito Santo. Você tem que aprender a ouvi-lo. Ele é aquele que acalma o seu espírito quando você está irado. Ele é aquele que te diz que tudo vai ficar bem. Ele te dá esperança, mesmo quando você faz coisas erradas. Ele é aquele que te auxilia. A Bíblia diz no livro de Isaías: se você deixar os caminhos de Deus e se desviar, ouvirá uma voz atrás de você dizendo: este não é o caminho, ande por aqui. Isaías 30:21, Bíblia Viva. É por isso que você não pode fracassar. Com o Espírito Santo por dentro, você não pode evitar crescer em tudo o que faz. A Bíblia diz que quando você se perder no caminho, ouvirá uma voz atrás de você dizendo: pare, este é o caminho, ande nele. É impossível cair no erro ou ser derrotado depois de ouvir esta voz. Ao invés disso, você apenas continua vencendo em todas as coisas, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Em nossa comunhão com o Espírito Santo, chegamos ao maravilhoso ministério dele, mas para receber este ministério, devemos também aprender a ministrar a ele. Em Atos 13, 1 e 2, a Bíblia nos fala de certos profetas e mestres que serviam ao Senhor. Você sabia que esta palavra servir no original significa ministrar? Então eles ministravam ao Senhor. Enquanto faziam isto, o Espírito Santo ministrava de volta a eles, e isto resultou na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Se você quer receber o ministério do Espírito, também deve reconhecer que nós temos o nosso ministério ao Espírito. Esta é a comunhão do Espírito Santo e a bênção dela. Fim do livro. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.